Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. Aula número 22 do 2º bimestre. Tema da aula: reconhecimento e classificação de polígonos. Vamos dar início então? Já começa com uma pergunta disparadora aí. Para começar, pause o vídeo, não tem na apostila, tá? Tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou. Espero eu que você já tenha pausado e já tenha tentado resolver. Então vamos lá. Investigação geométrica. E aí, investigadores geométricos, prontos para mais uma aventura? A primeira pergunta é: quais são as formas geométricas encontradas na imagem? Bom, eu já começo a observar, tem várias formas geométricas, mas eu vou destacar uma delas só de cada vez. Por exemplo, o senhor tem 5 retângulos. Não, se tem retângulo, a gente vai falar que tem o retângulo. Eu vou começar de cima para baixo. Já comecei achando um retângulo aqui, ó. No telhado aqui tem um retângulo. Então isso aqui é um retângulo, certo? E aí, a parte de baixo da chaminé tem essa figura aqui, ó. Que a gente chama ele de quadrilátero, mas ele é um trapézio, tá? Então temos um trapézio. O que mais? Temos um triângulo, não temos? Pode até encontrar mais de um triângulo. Temos triângulos. Temos um círculo. Temos um segmento de círculo, um setor, né, que a gente chama. Temos o retângulo da janela, por exemplo. Já falamos do retângulo, não podemos repetir. Aqui na porta, se você observar bem, temos o losango. Tem mais algum? Quadrado. Alguém viu quadrado? Eu acho que talvez, aparentemente, isso aqui seja um quadrado, mas não tenho certeza. Então aparenta ser um quadrado, né? Aqui tem quadrado, ó, na porta aqui. Então tem o quadrado também. Tem mais alguma figura que nós não observamos? Eu acho que não, né? No detalhe da porta tem retângulos, a maçaneta talvez seja um círculo. E aí agora vem a pergunta. Então eu poderia falar aqui, quais são encontradas? O retângulo, o quadrado, o triângulo, o círculo, o setor, o losango. Tá? Todas essas são formas geométricas. Podemos encontrar essas outras formas geométricas em nossa sala de aula e no colégio? Sim, né? Lá foi encontrado vários na sala de aula, no colégio tinha a quadra, tinha o ângulo, tinha o setor do círculo no canto aqui assim, né? Da quadra, e tinha um monte, certo? E aí, esses todos são formas geométricas, tá? Agora vamos para a próxima parte aí. Investigação ainda, tá? Então pausa o vídeo, tenta responder. Daquelas formas geométricas que nós encontramos, quais formas geométricas são conhecidas como polígonos? Então espero que você já tenha pausado e já tenha resolvido. Agora eu vou falar para vocês quais eram polígonos. Quais eram polígonos? O retângulo é polígono. Retângulo. O quadrado é polígono. Quadrado. Professor, e o losango da porta? O losango também é. Losango. Quem mais? Retângulo, quadrado, losango. O trapézio. O círculo não é polígono.
O setor também não é polígono. Tinha mais algum? Eram 4, Zé? 1, 2, 3, 4. Vamos ver lá atrás. 1, 2, 3, 4. Porque o círculo e o setor não são polígonos. Mas por que eles não são polígonos? É o que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, os únicos polígonos ali são quadrado, retângulo, losango e trapézio. Então lá, vamos aprender. O que é um polígono? Um polígono é uma figura geométrica plana, simples e fechada. Então preste bem atenção. Primeira coisa, ela é plana, ela não é tridimensional. Segundo, ela é simples e fechada, formada somente por segmentos de retas. Lembra? Na aula anterior eu falei sobre segmentos. Semi-reta quando ela não tem fim. Reta quando ela não tem fim em nenhum dos dois lados. E segmento quando ela tem começo e fim. Então ela é formada por segmentos de retas que se encontram apenas em suas extremidades. Esses segmentos são chamados de lados. Então as linhas que a gente chama de lados são segmentos de retas. E elas sempre são ligadas por uma coisinha. Por que elas são ligadas? E os pontos de encontro onde elas se ligam, né, são chamados de vértices, tá? Quando é mais de um, e lógico que para formar um polígono tem que ser mais de um vértice. Então temos os lados, que são segmentos de retas, os vértices, que são os pontinhos, e para ser considerado polígono, e depois entre eles tem chamado ângulos, tá? A abertura entre os lados, formados por um vértice, né? É chamado de ângulos. Agora, veja essa regra. Essa regra é a regra de ouro aqui do polígono. Para ser considerado um polígono, a figura deve ter no mínimo 3 lados e não pode apresentar curvas, nem lados cruzados. Então ele tem essas 3 regrinhas, né? Ou do mínimo 3 lados, essa regra aqui já acaba dizendo que ela tem que ser fechada. A figura tem que ser fechada. Aqui não falou? A figura deve ter no mínimo 3 lados, não pode apresentar curvas, nem lados que se cruzem. E ela também tem que ser fechada, tá? Por exemplo, esse aqui é um polígono? Não, porque ela não fechou. Se ela não for fechada, ela não é polígono. Por exemplo, esse daqui, ó, é um polígono? Não, ela tem que ser fechada. Não é polígono. Essa aqui também é polígono? Não, porque ela tem um segmento curvo aqui. Ela só pode ser formada por retas. E essa daqui é um polígono? Você vai falar, professor, não, porque ela está fechada. Agora fechei. Imagina que eu fiz com a régua, certo? Fiz com régua, ó. Faz de conta que eu fiz com régua. É polígono? Só tem retas, está fechado, mas elas se cruzaram. Não pode ter cruzamento nas retas, então ela não é polígono, tá bom? Fique bem claro essa parte das regras para vocês. Ó, exemplos aqui do que são polígonos. Esse aqui é um polígono. Todos têm segmentos e retas, tem mais de 3 lados e são todos os lados fechadinhos. Então, ele é polígono. Esse também é polígono. Também só tem retas e é fechado. Esse também é polígono. Só tem retas e é fechado. Esse não é polígono. Professor, mas ele só tem reta e é fechado, mas cruzou aqui no meio. Não poderia cruzar. Esses não são polígonos porque eles têm partes com curva aqui. Então não pode ser polígono. E esse aqui é um círculo, né? Não tem nenhum lado reto. Então ele não pode ter, ele tem que ter todos os lados retos. Imagina um polígono que não tem nenhum lado reto. Então daí não é polígono. São figuras geométricas, porém não são polígonos. Tranquilo? Agora atividade com vocês na apostila. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então, atividade investigativa, para ver como que vocês estão indo, se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Primeira questão: quais das figuras a seguir são polígonos? Se você falou que o A era polígono,
você acertou. Só tem segmento de reta e é fechadinho. Se você falou que o B é polígono, você errou. Ele é fechado, mas aqui não é um segmento de reta, nem aqui. Ele tem 2 segmentos curvos, então não pode ser polígono. Se você falou que o polígono, a figura geométrica C é um polígono, você acertou. Só segmentos de retas, fechado e não se cruzam. Se você falou que a figura geométrica D é um polígono, você acertou. Ele só tem segmentos de reta e não se cruzam. Então ele é um polígono. E a letra E, se você falou que o polígono E é a figura geométrica E é um polígono, você errou, porque ele se cruzou aqui, ele não pode cruzar. As retas não podem sofrer cruzamentos, tá? Então a resposta correta aqui seria A, C e D. E de junção, não falando que a letra E também é. Tranquilo? Olá, correção. Esses não são polígonos e esses são os polígonos. Foco no conteúdo. Polígonos. Veja alguns exemplos de polígonos e seus nomes já, né? Então, 3 lados, triângulo. O próprio nome já fala, triângulo, 3 ângulos, tá? Esse daqui é chamado de quadriláteros. Ele não está falando em relação ao lado, e sim aos ângulos, e sim ao lado. Quadri, 4, látero, lados, 4 lados. Pentágono, o próprio nome já fala, penta, né? Penta vem de 5, gono, ângulos, 5 ângulos. Pentágono. Hexágono, né? Hexa vem de 6. Gono vem de 6 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, mas é relacionado aos lados, sim. Todo triângulo que tem, toda figura que tem 10 ângulos, ele vai ter 10 lados. O triângulo tem 3 ângulos, vai ter 3 lados. O quadrilátero tem 4 ângulos, vai ter 4 lados. O pentágono são 5 ângulos, mas são 5 lados. Então, a mesma relação. O mesmo número de ângulos é o mesmo número de lados. Destaque. Você sabia que os nomes dos polígonos é dados de acordo com o seu número de lados que ele possui? Professor, mas gono não vem de ângulo? Sim. Só que, por que ele então em relação aos lados? Porque eu acabei de explicar. O mesmo número de ângulos é o mesmo número de lados, tá bom? Continuando ainda, lá. Nomenclatura de alguns polígonos. 3 lados, triângulos. Número de lados. Não, aqui. Número de lados, 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. Dos quadriláteros tem vários outros, né? Tem o losango, tem o retângulo, tem o trapézio, tem o paralelogramo e mais outros, né? Tem mais? Se eu não lembro, tem. Eu acho que não. Agora fugiu. Mas vamos lá. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Octógono vem da luta UFC lá, por quê? Porque o ringue deles, onde eles lutam, tem 8 lados. Por isso que falam no octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono. Certo? Esse é alguns dos nomes, né? São vários. Quantos lados tem o máximo um polígono? Infinitos. O mínimo é 3 lados e o máximo é infinitos, tá bom? Agora pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou a pergunta. Então vamos lá. Quais das opções a seguir representam
corretamente o número de lados de um triângulo, um hexágono e um octógono, respectivamente. Respectivamente quer dizer que é da mesma ordem que foi falado. Triângulo. Se você falou que o triângulo tem 3 lados, acertou. O próprio nome já fala tri. Aí, hexágono. É que o Brasil está tentando ser campeão, né, nessa Copa. Hexa vem de 6. Hexágono, 6 lados. E octógono. Octógono é de 8. 8 lados. Então a resposta é 3, 6 e 8. Alternativa correta é essa daqui. Se você acertou, parabéns. Caso eu tenha errado, vamos continuar nos esforçando para aprender. Agora com vocês, na apostila. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou. Então vamos lá. A imagem a seguir mostra um pássaro feito com as peças do Tangram. Todas as peças que formam um Tangram são polígonos, ou seja, são retas formadas por mínimo 3 lados, são fechados e não se cruzam. Quais são os polígonos que formam o Tangram? Bom, vamos classificá-los aqui. Eu percebi que isso aqui é um triângulo, então eu vou pôr T para a palavra triângulo. T, esse é triângulo, esse é triângulo, esse é triângulo, esse é triângulo e esse é triângulo. Então, são formados por triângulos, certo? E esses dois que sobraram, quadrilátero e quadrilátero. Bom, esse quadrilátero quadriláteros. Esses dois quadriláteros têm nomes específicos. Apesar de aqui não aparentar, porque ele está fora de proporção, esse aqui ele teria os 4 lados iguais, então ele seria um quadrado. É que foi na hora dos caras do material digital esticar aqui, esticaram, né? Mas se não fosse um quadrado, era um retângulo. E esse outro aqui, ele é um paralelogramo, certo? Mas vamos deixar só como os triângulos e quadriláteros. Qual o número de lados possui cada um desses polígonos? O triângulo, o próprio nome já fala. O triângulo tem 3 lados, 3 ângulos, ou seja, 3 lados. E os quadriláteros, o próprio nome já fala, vem de 4 lados. Tem outra figura? Não. Ali é só por triângulos e quadriláteros. Espero que vocês tenham acertado essa questão. Vamos lá. Formado por triângulos e quadriláteros. Perdão. Os triângulos possuem 3 lados e os quadriláteros possuem 4 lados. Atividade 3. Pause o vídeo, tente resolver e solta o play para conferir se você acertou ou não. Como você definiria os elementos destacados no polígono a seguir? Bom, meus alunos resolveram isso aqui rapidinho. Na página de resumo estava lá a mesma figura com a mesma resposta. Mas espero eu que vocês não tenham feito isso, tenham feito na raça aí, né? Então vamos lá. Esse aqui é um segmento de reta. Ele é chamado de lado. Então, eu vou pôr no plural que ele tem mais de um. São lados, tá? Essa junção de 2 lados é chamado de vértices. No plural, porque tem mais de um.
essa abertura entre dois segmentos, ou seja, entre dois lados, são chamados de ângulo, mas como tem mais de um, ângulos. E o nome dessa amarela aqui? Ela passa por parte interna, né? Ela tem uma só? Não, tem mais, ó. Poderia ligar aqui, eu poderia ligar aqui, eu poderia ligar aqui e poderia ligar aqui. Isso a gente chama de diagonais. Então, como é mais de uma, diagonais. A única figura que não tem diagonal é o triângulo, tá? O triângulo não tem diagonal, porque não dá para passar por ligando os vértices pelas partes internas. Todas as outras têm diagonais. Tranquilo? Espero eu que vocês tenham acertado com sucesso essa daqui. Então lá, ele colocou no singular, não colocou no plural. Isso aqui é lado, isso aqui é vértice, isso aqui é ângulo, isso aqui é diagonal. O vértice é o ponto onde dois lados consecutivos se encontram, que é o vértice. O lado, segmento de reta que une dois vértices. Ela também, todo lado tem dois vértices. Ele liga um vértice no outro. A gente chama ele de lado. Diagonal, segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, ou seja, passando pela parte interna da figura. E o ângulo é a região delimitada por dois ângulos consecutivos, né? Dois lados, desculpe, consecutivos. Esse lado com esse lado formou um ângulo. Tranquilo? Agora vamos falar um pouco sobre polígonos, convexos e não convexos. Dizemos que um polígono é convexo quando seus ângulos possuem medidas menores do que 180 graus. Então nós vimos na aula anterior e na aula de hoje, a gente está completando nessa aula aqui, que os ângulos de 0 grau, maior que 0 grau e menor que 90 graus, são chamados de ângulos agudos. Os ângulos de exatamente 90 graus são chamados de ângulos retos. E os ângulos que são maior que 90 graus e menor que 180 graus, ângulos obtusos. E o ângulo de exatamente 180 graus é chamado de ângulo raso. Então, os ângulos que estão nessas classificações, a gente chama que são polígonos convexos, tá? Então eles têm que ser menores, o 180 graus não entra na classificação, porque eles têm que ser menores que 180 graus. Note que o segmento da reta que une dois pontos quaisquer da sua região interna está sempre contido nela. Você vai falar assim, professor, mas não tem o transferidor para conferir se ele é um polígono convexo, né? E o não convexo é aquele que o próprio nome já fala, ele não é convexo. Então, você pode fazer o seguinte, você pode escolher os vértices e perceber se algum deles não dá para ser ligado pela parte interna. Nesse caso aqui, ó, esse ligou todos. Esse também ligou todos pela parte interna. Esse também ligou todos pela parte interna. Repare, eu vou apagar e vou continuar fazendo. Esse ligou todos os pontos pela parte interna, os não consecutivos, né? Esse ligou todos os vértices não consecutivos pela parte interna. E esse também. Então ele é convexo, né? A gente tem certeza então que nenhum desses ângulos é maior ou igual a 180 graus. São todos ângulos com menor que 180 graus. Então esses são os exemplos de polígonos convexos. Os não convexos é quando você tem pelo menos um ângulo maior que 180 graus. Então lá, aqui ele vai falar sobre isso. Os polígonos não convexos aqui. Dizemos que o polígono não é convexo quando pelo menos um dos seus ângulos possui medidas maiores do que 180 graus e menores do que 360. Ah, professor, nós vimos todos os nomes.
Como que é o nome do ângulo que é maior que 180 e menor que 360? Não vai cair na prova para vocês, não está na apostila, mas já posso adiantar, porque às vezes pode ficar curioso. São chamados de ângulos côncavos, tá bom? Maior que 180 graus são ângulos côncavos, que não são convexos, tá? Continuando. Note que o segmento de reta que une dois pontos quaisquer da região interna não está contido nela. Exemplos. Então ele fala assim, se eu tentar ligar esse ponto com esse ponto, vai sair para o lado de fora. Aí volto a falar para vocês dos vértices. Eu acho muito mais prático a gente estudar por essa parte dos vértices. Ah, professor, esse vértice conseguiu ligar todos os outros que não são consecutivos? Não, saiu aqui por fora. Se um sair por fora, já para, tá? Ao invés de se testar todos, você vai tentar achar algum que saia para fora. Eu viria testar isso aqui, ó, esse com esse. Já passou por fora, pronto. Ele é um polígono não convexo, tá bom? Ele é um polígono não convexo. Olha aqui, esses dois pontos ligou por fora, não é convexo. Esse ponto com esse ponto ligou por fora, não é convexo também, tá bom? Agora com vocês, atividade 4. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Essa, acredito que você tenha acertado. Essa eu acho que estava fácil, né? Os polígonos a seguir apresentam características diferentes quanto às medidas de seus ângulos internos. Classifique essa diferença e compartilhe com a turma. Bom, aqui nós percebemos que todos os pontos aqui, ó, podem ser ligados com os outros vértices sem sair para o lado de fora. Lembrando que eu não estou ligando os pontos consecutivos, porque já são ligados. Ó, esse aqui passou no teste. Esse também passou no teste. Esse daqui. Opa. Passou no teste. Esse vértice. Passou no teste também. Então todos esses vértices passaram no teste de ligar os vértices não consecutivos sem sair por fora. Então, aparentemente, fica claro que todos eles têm ângulos menor que 180 graus. Então, ele é um polígono convexo, tá? Agora, esse aqui, eu já vou olhar esse aqui, ó. Esse ponto e esse ponto sai para o lado de fora. Automaticamente, a gente já descobre que esse ângulo aqui é maior que o ângulo raso, que é de 180 graus. Então, se ele tem um ângulo maior que 180 graus, ele é um polígono não convexo. Tranquilo? Espero eu que vocês tenham conseguido perceber essa diferença do convexo e o não convexo. Então, mesmo sem usar o transferidor, a gente pode afirmar que todos os ângulos possuem medidas menores que 180 graus. E aqui a gente já possui uma medida maior que 180 graus. Fica nítido também a olho nu ali, né? Então, ele sendo aqui, no caso, um polígono convexo e o não convexo. Tranquilo? Agora lá. Não é da apostila. Pausa o vídeo, tente resolver e solta o play para conferir se você acertou ou não. Então lá, aqui ele fala assim. Observe a caixa ao lado. Ela se assemelha a um cubo. Se assemelha a um cubo. Qual polígono podemos identificar nas faces dessa caixa? Nas faces são as laterais dela. Se você respondeu triângulo, você errou. Triângulo tem esse formato. Eu não consigo ver esse formato ali. Quadrilátero. 4 lados. Aqui tem 4 lados. Aqui também tem 4 lados. E aqui também tem 4 lados. Então, aparentemente você acertou. Pentágono? Não, não é pentágono. Hexágono? Também não. Então a resposta correta é realmente quadrilátero.
encerramento. Não tem na apostila. Pause o vídeo, tente resolver, nem que seja mentalmente, e depois solta o play para conferir. Então vamos lá. A pergunta primeira é: qual é o nome do polígono que possui 3 lados? Triângulo. Acertou se você respondeu triângulo. O que é um polígono convexo? Polígono formado por ângulos menores do que 180. Essa é a resposta. Polígonos por ângulos internos formados por ângulos menores de 180 graus. Se você gostou da aula no geral e não deixou um like, deixa o like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.